Capítulo 97. Tomásia diz que o que importa é que comprarão Isaura. O pai diz ser grato por tudo que ela tem feito por ele. Ela diz fazer de coração. Ele afirma que ainda falará de coração com ela quando não for mais prisioneiro. Ele beija a mão dela. Ela fica comovida e diz que esperará esse dia. Também se despede dizendo que o sargento arranjará uma escolta e que tudo dará certo para que Isaura seja livre. Eles se enchem de esperança. Geraldo diz não haver nada melhor que um jornal para mantê-los informados. Branca afirma que não há novidades nesse fim de mundo, mas fica preocupada ao saber que leiloarão Isaura. O advogado afirma que a escrava recebeu notícia de destaque. A Sinhá afirma que não veio de tão longe para ser humilhada novamente. Tomásia diz que, antes de sair para comprar Isaura, tem de fazer uma coisa: mostra a aliança do conde e relembra o quanto ele foi amado por ela depois que passou por tantas situações ruins. Ela relembra todas as boas coisas que viveu com o conde e diz que o reverenciará para sempre. Miguel concorda, dizendo que fará o mesmo, pois ele sempre foi um abolicionista e que sua intenção não é desrespeitá-los. A condessa afirma que é por isso que hoje está tirando essa aliança, pois guardará seu grande amor no coração e na memória. Miguel afirma que também amou Juliana. Tomásia diz que seu coração não parou de bater e Miguel afirma que ele está batendo mais forte do que nunca e percebe que acabaram falando sobre as coisas do coração. Tomásia diz que precisa ir para fazer o possível para salvar Isaura no leilão. Eles se despedem. Leôncio questiona se Malvina tinha que anunciar tanto leilão, mas ela afirma que Isaura é o que tem de mais valioso e que precisam do dinheiro para pagar a hipoteca. Ela afirma estar sempre o alertando para que não perca tudo de uma vez: a fazenda, a escrava e a esposa. Leôncio questiona se ela tem de jogar em sua cara suas dívidas e ela responde que deve sempre agradá-la. Ele diz que ela não era mandona, mas ela afirma que foi o jeito que encontrou para tomar as rédeas da situação. O capeta diz ser impossível viver um inferno pior que este. A Sinhá afirma que ele está irritado por estar chegando o momento de se desfazer de sua escrava. Ele diz não concordar com o ciúme dela, mas ela afirma que não gostou de vê-lo aos pés da escrava e chama de vexame. Ela diz que suplicar o amor de uma escrava é um vexame e que queria fazer mal a ela e que por isso a acorrentou. Ele tenta desconversar alegando que é a esposa quem ele ama e dizendo que não devem fazer um alarme financeiro. A Sinhá diz não ser tola e que não fez escândalo maior para não causar um vexame na frente dos escravos e empregados. Ele questiona o que pode fazer para satisfazê-la e diz que seu amor continua sólido como uma rocha. Ela diz que o ama bastante e que só por isso o atura, mas afirma que está chegando ao seu limite. Francisco conta que as visitas chegaram. Leôncio diz que Branca e Geraldo chegaram. Malvina se espanta ao ouvir o nome do galanteador e pede que os receba gentilmente. Eles saem para recebê-los. Branca elogia a fazenda e a casa de Leôncio, enquanto Geraldo diz que pensava que ainda se plantava apenas açúcar, mas o maldito diz que ali planta café, como em São Paulo. Geraldo diz não querer incomodar com bebedeira, mas Malvina diz que ele pode beber à vontade. O advogado diz que prometeu à sua mãe que seria prudente. Malvina agradece novamente a hospitalidade e Branca afirma que sua mãe adorou recebê-los em sua casa. A anfitriã afirma que a jovem não precisa se acanhar, mas Geraldo diz que sua irmã é muito solta. Branca aceita a sugestão, mas diz querer ter notícias da escrava antes. Leôncio diz que ela anda muito bem e Malvina diz que será leiloada ainda hoje. Branca diz que ficaram sabendo após ler no jantar. Geraldo diz que será muito concorrido. Branca fica feliz ao saber que Álvaro não será permitido participar do leilão. Geraldo explica que sua irmã ama o jovem. A jovem questiona onde está a escrava. Malvina diz que está na cozinha descascando batatas para a ceia e questiona como está Estela. Branca responde que sua mãe estava preocupada com a viagem dos filhos. Leôncio os acompanha até os quartos de hóspedes. Malvina pede que Isaura perdoe, pois Leôncio não a venderá para Álvaro. A escrava afirma que não há o que perdoar. A Sinhá diz que haverá confusão neste leilão, pois seu marido sempre atrai problemas, e teme o que poderá acontecer. Sebastião diz que irá ao leilão para ver sua filha, mas Rosa pede que ele fique mais um pouco. Ele diz que voltará à noite e ela pede perdão pelos atrevimentos e ignorâncias.
Ele afirma que os pais sempre perdoam. Ela também diz que o ama bastante e ele desconfia que ela esteja aprontando alguma coisa. Ela desconversa dizendo que estará com saudade de seu pai, mas ele alega que logo voltará. Ele a abençoa e pede que se comporte em sua ausência. Ele se retira. Ela dá adeus ao pai. Isaura diz que seu destino não lhe pertence e que é seu destino ser escrava. Branca debocha da situação em que a escrava se encontra. Malvina diz que ela tem sofrido com os castigos e que tomará providências e pede que sirva Branca. Assim ri da situação e lamenta que Álvaro não esteja ali para ver sua verdadeira face de escrava fedorenta. Ela pega pelo braço e diz que não ouse se aproximar de Álvaro, ameaçando arrancar seus olhos para dar de comer aos porcos. Moleca questiona por que André está demorando tanto para voltar e João diz que Bernardo descobrirá tudo enquanto estiver na cidade. Joaquina diz que ficará triste se André perder a jovem. Moleca diz estar preocupada. Gioconda diz ser um erro e que não se pode confiar no sargento, pois ele pode querer ficar com a escrava para si. Tomásia afirma que ele é uma autoridade policial e que empenhou a palavra. A mãe afirma que ele é um péssimo policial e dá como exemplos os casos de Diogo e Campos. Gabriel afirma que ele não agirá como um ladrão. Álvaro diz ser muito bom poder contar com a escolta da polícia, enquanto Tomásia afirma que Leôncio não terá coragem de enfrentá-los. Gioconda aconselha que André não vá à fazenda de Leôncio por ser muito perigoso, e Gabriel concorda com a mãe. Álvaro e Tomásia também aconselham. André diz que se esconderá bem e que de lá irá buscar Rosa para levá-la até o quilombo. A matriarca afirma que só não contará para o coronel para não ser delatora. O negro afirma que Rosa está muito infeliz e Tomásia diz para ele fazer o que seu coração mandar. Álvaro diz estar ansioso para chegar ao leilão. Gabriel deseja sorte. Gioconda diz para sua filha prestar atenção a qualquer movimento de Leôncio. Tomásia afirma que estará com a polícia, não correrá nenhum perigo e pede a bênção da mãe. A matriarca a abençoa. Malvina fica feliz em ver seu pai e Sebastião diz se sentir solitário em casa. A filha questiona se ele não está em companhia de Rosa, mas ele afirma que a escrava é irritante. A filha diz para ele se livrar dela, pois é melhor estar só do que mal acompanhado, mas ele afirma que ela não segue o próprio conselho. Malvina afirma não ver a hora do leilão acabar para que seu casamento melhore. Ele afirma que ela continua iludida. Leôncio questiona se o sogro veio comprar Isaura, mas Sebastião afirma que aproveitou o momento para ficar mais perto da filha. Malvina apresenta Geraldo a seu pai e conta da hospitalidade. O advogado questiona onde está sua irmã. Assim conta que a deixou conversando com Isaura e ele sai ao encontro delas. Leôncio diz que já está chegando mais gente. Malvina fica feliz ao ver Henrique e o abraça e diz que a tarde promete cada vez mais felicidade. Henrique abraça seu pai e diz que não esperava vê-lo. Sebastião questiona como ele está. O filho conta que ficou sabendo da sua deserdação. O pai afirma que ele o magoou profundamente. Leôncio questiona se o cunhado veio comprar Isaura também. O mocinho diz torcer para ser o vencedor do leilão. Leôncio e Sebastião ficam surpresos ao saber que o mocinho e o negro estão ricos. O mocinho diz que sua pretensão é dar a liberdade a Isaura e casar-se com ela. Leôncio conta que Martinho presidirá o leilão. O caçador cumprimenta a todos. O canalha questiona se Paulo também está interessado em comprar a escrava e o médico responde que sim. Branca continua debochando da situação de Isaura e afirma que ela não é nem sombra do que era. Geraldo pede que a irmã não estresse a escrava, pois ela está trabalhando. O jovem pede perdão à escrava. Branca questiona se Álvaro veio, mas Geraldo diz que logo chegará. Eles se retiram. Branca esbarra em Henrique. Henrique fica feliz ao ver Isaura e a abraça. Branca diz que já viu mais do que o suficiente. Isaura agradece a ele por tê-la ajudado a fugir. Ele começa a contar tudo o que sofreu por causa dela. Ela afirma que Malvina lhe contou tudo sobre o garimpo. O jovem afirma que ficou rico para conseguir dar a liberdade para ela. Ela agradece por tudo. Ele diz que sua intenção é comprá-la para lhe dar a carta de alforria e se casar com ela. Ela diz não querer magoá-lo depois de tudo que fez, mas afirma que está noiva de outro homem.
Álvaro diz que chegaram bem a tempo. Tomásia espera que não o impeçam de entrar. Álvaro diz que devem estar preparados para tudo que Leôncio possa armar. Tomásia diz ter certeza de que o sargento fará de tudo para ajudá-los. Isaura conta que aceitou o pedido de casamento após o moço saber de toda a situação. Ele diz que também fez o mesmo, declarando seu amor, e questiona por que ela não aceita. Ela afirma ser pelo modo como tudo aconteceu. Ele afirma não querer a amizade dela, mas sim o amor. Ela afirma que não poderá lhe dar isso, pois nunca lhe prometeu nada, e pede que não insista para não magoá-lo mais. Ele insiste em saber o que a cativou mais. Ela conta tudo o que a encantou em seu noivo. Henrique afirma que seu erro foi se portar como um escravocrata em vez de ser um abolicionista. Ela afirma que Álvaro sempre se dirigiu a ela como uma rainha e nunca viu como uma escrava. Ele diz ser uma ironia do destino querer comprá-la novamente. Ela afirma que Álvaro sempre se dirigiu a ela com palavras de amor e de forma tão natural que parecia mágica, não a forçando a nada. Henrique afirma que vinha importuná-la sempre nos piores momentos. Isaura diz ter um enorme sentimento de gratidão e que nunca esquecerá todas as vezes em que ele a defendeu de Leôncio. Ele pede perdão e diz que não desistirá tão fácil, alegando que Álvaro pode ser um farsante salafrário. Ela afirma que ele é uma alma boa. Henrique diz que esperará o tempo que for necessário e que não desistirá dela, pois gastará o dinheiro necessário para comprá-la. Também diz que terá toda a paciência do mundo para que ela o ame e se retira. Bernardo diz que daqui a pouco começará o leilão e afirma que ele pode contar com sua parte do dinheiro. Henrique agradece a ajuda. Pedrinho questiona se Perpétua está se sentindo bem e ela diz estar se sentindo febril, com calafrios e náuseas. Ela diz estar com sintomas de febre amarela, mas ele deseja que ela melhore logo. Ela diz que escreverá uma carta para Álvaro, pois está se sentindo muito mal. Francisco conta que Álvaro e a condessa chegaram e ele impediu a entrada deles, mas estão acompanhados pela polícia. Leôncio diz para ele fazer algo, pois estão impedidos de entrar em sua casa. Aresqui leva José para escrever uma carta ditada por Diogo, para que ele possa se comunicar com Tomásia e sua família. Diogo agradece toda a ajuda e dá graças por conseguir falar. Ele começa a ditar. Helena ora e diz se sentir aprisionada entre ser freira ou voltar para seu marido. Ela questiona se haverá outras possibilidades e pede um sinal a Deus do que deve fazer. Gabriel diz que não consegue aceitar que ele e Helena são irmãos, mas sua mãe afirma ser um pecado muito grande. Ele diz ver que a jovem ainda o ama. A matriarca afirma que ainda é um amor de irmão. Gabriel afirma que ela só tentou fugir com Paulo porque era o familiar mais próximo dele. Gioconda afirma que lhe dá um desgosto muito grande vê-lo continuar apaixonado por Helena e diz estar preocupada, pois isso não faz bem para ele, e pede para que tome cuidado. Também diz estar preocupada com Tomásia, alegando que ela não tinha nada o que fazer lá. Raimundo afirma que a condessa está proibida de entrar na casa por ordens de Leôncio e Tomásia o apresenta para Álvaro como capanga que tirou a vida de seu marido. O sargento pede que ela evite mais alardes. Leôncio questiona o que vieram fazer ali e Álvaro responde que vieram ao leilão. Ele exige que volte para São Paulo, pois não será bem recebido ali e que deveria soltar os cães. Tomásia pede para que ele esqueça as desavenças, pois o interesse é apenas na escrava. O capeta diz que ela não o engana. Ela afirma não ser tola de matá-lo na frente da polícia e de tantas testemunhas e alega que veio comprar Isaura para ajudar Miguel. Leôncio diz que seria cruel com eles se não viessem junto do sargento. Tomásia afirma que eles têm muito dinheiro e que poderão aumentar muito a disputa no leilão. O canalha afirma que, em sua casa, eles não entram e chama a condessa de vagabunda. Tomásia afirma que ele engolirá cada insulto com seu próprio veneno e o chama de canalha.